Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal! Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso! Meu povo! Segunda-feira será decisiva e Caio Jorge pode chegar na parte do obrigado por tudo no Cruzeiro. E Leonardo Jardim valorizou a vitória histórica sobre o Internacional no Mineirão e dispara: pronto, acabamos com isso. E também o exterminador de tabus. As 8 escritas que o Cruzeiro já quebrou sobre o comando do nosso Mister Leonardo Jardim. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso Cruzeirão. Mas antes, meu povo, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, descontraídas, daquele jeito facinho, aquele jeito maroto, para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Toca da Raposa. Então, bora lá de mais uma resenha! Meu povo! Caio Jorge marcou mais uma vez. O atacante que vive a expectativa de dizer um breve adeus ao elenco do Cruzeiro. O artilheiro do Cruzeiro na temporada tem chances de ser convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para defender as amarelinhas, a nossa seleção brasileira. A convocação será realizada nesta segunda-feira, pessoal. E o nome de Caio Jorge consta na pré-lista dos convocados. O Brasil terá 2 compromissos pelas rodadas finais das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E a equipe de Ancelotti pega o Chile em casa e depois encerra a sua participação contra a Bolívia fora, no início de setembro. Caio Jorge sabe que tem boas chances de aparecer na lista, principalmente por conta de seu desempenho no Campeonato Brasileiro, em que é o artilheiro isolado na temporada. Ao todo, o camisa 19 soma 16 gols e 5 assistências em 28 jogos. Ciente de que a seleção brasileira ainda não tem um centroavante titular absoluto, Caio Jorge espera ganhar a oportunidade de vestir a camisa amarelinha. No mês passado, o jogador do Cruzeiro deixou claro que o seu objetivo da carreira é chegar à seleção brasileira. Olha o que ele disse, abre aspas: a confiança me vem desde o ano passado na Sul-Americana, com uma boa campanha, mas continuo com os pés no chão, com muito foco. Tenho meus objetivos pessoais no clube, seleção também é um deles. Quero continuar fazendo meus gols, ajudando os companheiros, porque sei que a convocação vai chegar. Fecha aspas, destacou aí Caio Jorge. Meu povo, e uma coisa que eu digo sempre aqui, temos que aproveitar o Caio Jorge enquanto ele está no Cruzeiro. Porque do jeito que esse garoto está jogando, o que ele vem desempenhando em campo, para a próxima temporada, o Cruzeiro vai ter que dizer não para muitos clubes europeus, pessoal. Lembrando que Caio Jorge recebeu sondagem de vários clubes da Europa. E com essa campanha maravilhosa, além, é claro, dessa convocação que tá, grande possibilidade dessa convocação para a seleção brasileira, se entrar, fazer gol, ano que vem, pessoal, o Cruzeiro pode preparar aí, deixar tudo no jeito, porque vai chover propostas de time da Europa para tentar tirar Caio Jorge do Cruzeiro. E a comissão técnica, o próprio Pedrinho BH, Pedro Júnior, as especulações da mídia aí, que o Cruzeiro não aceita nem conversar se não for valores aí acima de 65 milhões de euros. Então, vamos aguardar aí, porque ano que vem, para segurar esse moleque aqui, vai ser difícil, viu? Pedrinho BH vai ter que dizer não para muito time europeu, porque o moleque tá voando. E é claro, merece demais essa oportunidade na seleção brasileira. Lembrando que na vitória aí sobre o Inter de 2-1, neste sábado, ele deixou o Delay. Que golaço, hein? Jogou por cima, aquele estilo cavadinha, golaço, tanto dele como de Matheus Pereira. Essa dupla aí, Caio Jorge e Matheus Pereira, tem trago aí muitas felicidades para a nossa torcida. E falando da vitória, sobre o Inter, Leonardo Jardim valorizou ela, valorizou essa vitória histórica sobre o Inter no Mineirão e disparou,
Pronto, acabamos com isso. O Cruzeiro que finalmente voltou a sorrir contra o Internacional após 19 anos de jejum, meu povo. Neste sábado, no Mineirão, o Cruzeiro derrotou o rival gaúcho por 2-1 em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão e deu um importante passo para disputa, pessoal. Calma, torcedor. Demos um grande passo na disputa aí pelo G4 da competição. Em entrevista coletiva pós-jogo, o nosso querido Mister Leonardo Jardim valorizou a vitória em casa e mandou um recado para o rival colorado. O treinador da equipe deixou claro que o resultado colocou um ponto final no jejum histórico entre as equipes. Olha o que disse aí Leonardo Jardim. Abre aspas, pronto, acabamos com isso, né? Era importante e estamos felizes em somar mais 3 pontos. Fecha aspas, afirmou aí o nosso careca Mister Leonardo Jardim, que comentou sobre a possibilidade de mudanças da equipe para o próximo duelo, né? Ele diz que dará atenção aí à recuperação de alguns jogadores e pode ocorrer 1 ou 2 trocas, reforçando o equilíbrio entre preparação e performance para o grande clássico contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, jogo válido aí pela Copa do Brasil. Lembrando que é lá na Arena MRV, hein? Torcida única, então vamos com tudo, vamos pra cima nessas quartas de finais da milionária Copa do Brasil. E Leonardo Jardim também falou sobre a situação de Gabigol, né? Foi bem transparente. Ele disse que Gabigol é um excelente jogador, um profissional exemplar e nessa estrutura de jogo, né? Ele tem as suas limitações e ele não consegue encaixar muitas vezes o Gabigol, né? Que 3 jogadores aí dessas mesmas características ao mesmo tempo. E os 2 da frente, né, como são os próprios aí, né, extraordinários do Cruzeiro, Caio Jorge e Matheus Pereira, então fica difícil aí para ele alocar Gabigol aí de titular. E ele diz também que o pessoal vai dizer, né, que o Jardim precisa encontrar um sistema, né, e ele diz que ele é o Leonardo Jardim, um cara que não consegue fazer magias e sempre que usa um sistema mais ofensivo e perdia aí o equilíbrio da equipe, perdia a capacidade de pressionar, os balanços e essas coisas todas e acabamos aí perdendo os jogos. Então ele explicou o porquê de ele não colocar Gabigol nesse elenco aí como titular. Lembrando que os 2 melhores jogadores do Cruzeiro são os quais que Gabigol disputa a posição, que é Matheus Pereira e Caio Jorge. Então fica difícil ali para ele arranjar esse sistema ofensivo aí, colocando 3 jogadores com características aí semelhantes, né? No caso, Caio Jorge e Gabigol, comparação aí de mesmas características, e quando ele joga no lugar do Matheus Pereira, né? Entre ele, Gabigol e Matheus Pereira. Lembrando que na próxima quarta-feira, meu povo, às 7h30, o Cruzeiro vai enfrentar o Vespasiano na Arena MRV, no Atlético Mineiro, pelo confronto de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. No sábado seguinte, o Cruzeiro recebe o São Paulo no Mineirão pela 22ª rodada, mantendo a expectativa de seguir com os bons resultados. E Leonardo Jardim comentou sobre as adaptações para os jogos em diferentes tipos de campo, né? E ele falou que o sintético é sempre um jogo diferente, mas a gente tem que se preparar como foi contra o Botafogo. E 2 jogos treinos contra o Botafogo e 1 oficial. E ele falou que temos que nos adaptar e não pode ser um motivo aí de queixas, né? Pensando aí no clássico de quarta-feira. Pessoal, e alvo de diferentes apelidos carinhosos aí por parte da nossa torcida, Leonardo Jardim poderá receber uma nova alcunha depois da vitória sobre o Inter, né? Essa grande vitória de 2-1 pela 21ª rodada. E a sugestão seria o exterminador de tabus. Diante do Colorado, o português derrubou mais um, dessa vez uma série de 9 anos do Cruzeiro sem vencer o clube gaúcho na Série A. Jardim chegou ao Cruzeiro em fevereiro deste ano e desde então, somente pelo brasileiro, o técnico derrubou um jejum de quase 10 anos sem vitória diante do Flamengo, outro de 9 anos sem vitória contra o Sport na Ilha do Retiro e 6 temporadas sem triunfos em duelo com o Palmeiras e pôs fim ao período de 7 anos sem resultados positivos no Maracanã. Além disso, sob o comando do nosso mister, o Cruzeiro ainda superou 17 anos sem vitórias diante do Fluminense no Maracanã, e derrotou o Grêmio no Mineirão, feito que o Clube Celeste não conseguia desde 2017. Meu povo, o mister chegou, o exterminador de tabus, para alavancar o Cruzeiro rumo aí a essa grande temporada de 2025.
Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você é meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!